Naquelas noites que enquanto cê dormia nós já tava de campana, evoluindo sempre fazendo por dia o que faziam por semana. A meta é ter uma vida boa, pé na areia e uma tunha. Oi, gente. Hoje eu estava conversando com um amigo de uma empresa de ônibus, amigo de 30 anos, muito meu amigo. E hoje ele é gerente dessa empresa de ônibus, né? Ele falou assim para mim: Valdir, botei 10 carros para dentro da garagem, porque não tinha motorista. Olha que ponto nós chegamos. Hoje a oferta é maior do que a demanda. Mas por que acontece isso? Salários ruins, concordo, a precariedade do trabalho e o sistema rodoviário no mundo inteiro mudou. Não foi diferente aqui no Brasil. Hoje a possibilidade de um cara comprar um carrinho, botar numa Uber e trabalhar por conta própria, mesmo que trabalhe 12, 13 horas, mas sem aturar o patrão, é grande. Hoje a possibilidade, inclusive eu falei com um amigo que era motorista de ônibus, ele comprou 2 motos, uma para ele e uma para o filho, botou na 99, entrega, está vivendo, não dirige mais ônibus, não quer mais saber de ônibus. Então, a abertura de empregos, de novos empregos e atividades para o rodoviário, cresceu muito. Hoje o cara compra um caminhãozinho, um utilitário, bota lá no Lala Move, né? E faz as entregas deles. Hoje tem a Shopee, Mercado Livre, que tu pode com o teu carrinho fazer entrega. Então, hoje, o rodoviário não é dependente do ônibus como fonte de trabalho única. Abriu um clarão, um leque de possibilidades. Só que os empresários de ônibus são muito arcaicos, diga-se de passagem. Eles vão ficar revoltados comigo falar essa palavra arcaico. Continua com aquela administração antiga. Não evoluíram com o tempo. Não evoluíram. Por que eu digo isso? Eu odeio quando você trata o funcionário com descaso. Odeio. Porque o rodoviário, quando ele fala assim, ele conversa assim, ele não diz assim, a empresa de ônibus que eu trabalho comprou ônibus novos. Ele não fala assim. Ele fala assim, a minha empresa comprou ônibus novos. Porque ele considera pertencente àquela empresa. Mas a empresa não faz ele pertencente a ela. Por que eu estou dizendo isso? Todos nós, quando nascemos, temos nosso registro lá. Meu nome é Valdir, o outro é Antônio, e assim sucessivamente, né? Mas tem empresa de ônibus que é tão arcaica que ela trata os caras como se fosse a numeração. 1506, 1608. Gente, isso não é cadeia, isso não é quartel. Isso é uma empresa. Tem que ser um pouco mais humanizada. O que falta às empresas agora para atrair, né, um pouco de mão de obra rodoviária para suas empresas é, primeiro, um projeto social grande, agregar o funcionário e fazer ele se sentir pertencente à empresa. Primeira coisa, acabar com essa porra de matrícula. Seu nome é o quê? Antônio Carlos dos Santos? Antônio Carlos dos Santos? Pega aquele carro lá. Vem cá, ô Marcos, José, pega aquele outro carro. É assim. Pelo nome que ele foi batizado, que ele foi registrado. Não é por um número, que é uma coisa muito fria. E não pensa vocês, empresário, que dá 50, 100 reais, você está conquistando. Não está. Tem que ser um pouco mais social. Tem que ser um pouco mais. Ele se sentir mesmo que a empresa abraçou ele. Tem que ser projeto social. Por isso que eu quero muito. Eu sempre lutei para o nosso grupo vencer o sindicato, as eleições do sindicato, para criar esses projetos sociais que agregam e que tragam de volta alguns profissionais. Não só valorização salarial, mas também ele se sentir pertencente à empresa. Porque tem muitos empresários de ônibus que perdem bons funcionários porque tem um inspetor que é Caxias, aí leva uma informação errada para ele vai mandar demitir o cara quando o cara é bom. Ruim é aquele que está do lado dele babando o ovo dele. Mas ele não tem essa informação.
Então ele demite o cara que é bom. E aquele cara vai para a Uber, vai para a Lamove, vai para a 99 e vai viver a vida dele. Você perdeu uma mão de obra. Repito, além do péssimo salário. Então, hoje, tem que mudar. Tem que ter projetos sociais, tem que agregar rodoviária, a família do rodoviário, à empresa. É assim que funciona. Aquele jeito arcaico de 3 dias de gancho, rende ele, aí, dá gancho. Isso acabou, gente. Isso acabou. Só que muitos empresários não se atualizaram. E olha, vou falar uma coisa para vocês, eu estou no primeiro período de administração pública. Eu faço administração pública. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo ainda, lendo livros e conversando com pessoas, que a maior sabedoria de tudo dentro da administração é saber ser um bom gestor de pessoas. Porque são elas que trazem e faz a riqueza desses empresários. Você tem que ser um bom gestor de pessoas. Para depois você administrar o dinheiro que essas pessoas fizeram com que a empresa ganhasse, lucrasse. Mas primeiro, gestão é de pessoas, depois é gestão de dinheiro. Porque senão, não bate. Se você ficar preocupado em gerir dinheiro, gestar, ter uma boa gestão de aplicação de dinheiro, você acaba esquecendo do ser humano que te traz o dinheiro. E aí a vaca vai pro brejo. Aí eu me preocupei quando esse amigo falou que ele botou 10 carros na garagem. Aí outro amigo me ligou e falou, Valdir, a empresa está com 18 carros parados. E a maioria das empresas estão assim, na hora da rendição não tem motorista. E ninguém quer voltar para o ramo mais não, enquanto essa administração arcaica continuar. Nós temos que mudar esse modelo de administração. Vamos ser um pouco mais humanos. O dinheiro é uma coisa muito fria. O ser humano é muito mais caloroso. E é ele que faz você, empresário, enriquecer. Então vamos valorizar mais o ser humano? Pelo menos é isso que eu aprendi na faculdade. Eu estou cursando, lógico, estou no início ainda, estou engateando, mas eu faço gestão pública. Eu aprendi que a melhor coisa é aprender a gerir pessoas. Ser um bom gestor de pessoas. Isso eu estou aprendendo. Então, gente, enquanto houver essa política de salário ruim, empresário arcaico, achando que tem que ser no chicote, as empresas vão continuar na lona. Vai chegar um ponto que vai ter que fechar as portas, porque não vai ter mais mão de obra. Porque o leque de opção para quem dirige é muito grande. Não está mais focado só no ônibus. E ninguém mais sonha ser motorista de ônibus. Acabou. Antigamente o cara falou, não, quando crescer eu vou dirigir ônibus porque meu pai dirigiu. Hoje ninguém mais tem esse sonho. O cara compra um carrinho e vai dirigir o Uber. Deus abençoe todos os rodoviários.